gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, eu sou autora do blog Dica Pra Hoje e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre morar sozinha, vantagens e desvantagens. Bem, eu coloquei um vídeo aqui no canal sobre a minha experiência aqui em São Paulo. Se você ainda não assistiu, eu vou colocar aqui embaixo para você poder assistir. Eu contei um pouco sobre como tudo aconteceu, como eu vim parar aqui. Eu sou de Santos, litoral aqui de São Paulo, e tô aqui em São Paulo há mais ou menos uns 4 anos. Desde então eu tive alguns números de emprego por aí e hoje eu moro sozinha, mas não foi bem assim. Tudo começou quando eu estava em Santos e aí eu recebi uma vaga de emprego aqui em São Paulo, eu precisava fazer minha faculdade e eu vim na cara e na coragem, sem nada certo. Eu só tinha o meu emprego certo, mas eu não tinha onde morar. Aí eu descobri que tinha um pensionato, uma amiga minha me falou, a gente começou a procurar junto, ela achou. E eu pagava R$ 260. Esse pensionato é assim, é uma casa normal, só que você tem um quarto que é seu. Você divide a casa com todas as outras pessoas, mas aquele quarto é seu. Então, você pode dividir dependendo do valor que você tenha condições de pagar. Você pode tanto ficar sozinha no quarto, como dividir com 2, 3, 4, já vi até 6 meninas no mesmo quarto. No começo eu morava dividindo com 4 meninas no mesmo quarto, depois passei para dividir com uma só e vivi aqui várias experiências e tudo de acordo com o meu bolso. Então logo que eu cheguei eu não morei sozinha, por mais que eu tivesse saído da minha casa eu não tinha condições. E isso é muito importante, porque às vezes a gente quer sair de casa pensando, vou ser livre, vou ser independente, vou fazer o que eu quiser, vou ser dona do meu próprio nariz, e não é bem assim. Antes disso, precisa ter todo um processo, toda uma matemática. Você precisa saber se é possível. Você precisa saber se o que você vai receber vai ser o suficiente para bancar uma vida sozinha. Porque você morar sozinho é muito caro. Não sei na cidade que você é, mas aqui em São Paulo, um lugar bom, numa localização boa, é muito caro. E eu não estou dizendo um bairro chique, um bairro nobre. Todos os lugares aqui são caros, mas às vezes, por exemplo, São Paulo é muito grande. Então se você morar perto de metrô ajuda muito, porque você pode cruzar a cidade inteira sem pegar trânsito. Por mais que o metrô esteja cheio, você sabe que de tanto em tanto tempo ele vai passar novamente. Agora o ônibus é bem complicado. Então se você morar perto de metrô, isso é muito bom. Porém, morar perto de metrô é muito caro, porque justamente eles sabem que é uma comodidade, então eles colocam o preço lá em cima. Fora que muitos prédios, pelo mínimo de conforto que eles ofereçam, eles colocam um condomínio lá em cima. Então, se o aluguel já é caro, com o condomínio então fica um preço inviável. Por isso que logo que eu cheguei em São Paulo, que eu comecei a ver os preços, eu percebi que ia demorar um pouquinho para morar sozinha. Eu já dividi também o apartamento com uma amiga, na verdade o apartamento era dela, e aí eu fui morar com ela. Eu pensei que a gente ia morar juntas, ou seja, conversar antes de fazermos as coisas, estipularmos regras, a gente ia fazer coisas combinando com as duas, uma tinha que avisar a outra de certas coisas, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, parecia mais que eu estava morando com ela como um favor, mas eu pagava as contas como qualquer outra pessoa e acabou não dando certo. Eu já estava muito estressada e acabei saindo para não prejudicar o relacionamento que a gente tinha, né? Mas também nunca mais a vi. Então demorou um pouco. Agora eu tô quase 4 anos aqui em São Paulo e só agora que eu consegui morar sozinha. E na verdade foi um presente de Deus. Primeiro por causa do meu emprego, que finalmente eu tenho um salário que é o suficiente para bancar as minhas despesas. E segundo porque uma família da minha igreja foi alugar uma casa e eles viram que essa casa tinha uma edícula, que é uma casa nos fundos. E eles falaram, Joyce, é a sua cara, é o seu cantinho, vai ser muito legal. E aí eu vim pra cá, gostei, comecei a decorar, comecei a comprar as coisas e por sorte, eu acredito que é Deus mesmo que cuida, é no mesmo bairro, na mesma rua que eu trabalho. Eu vou a pé pro meu trabalho, posso sair 10 minutos antes, andando, chego lá e ainda chego adiantada, sabe? Foi muito bom, presente de Deus. Mas para saber quando eu poderia morar sozinha, eu fiz muita conta. Eu tive que ver quanto eu iria gastar no aluguel, eu tive de saber quanto que eu gasto de compra do mês, quanto que eu iria gastar com gás, quanto que eu iria... Tudo isso, porque até então eu não pagava. No pensionato a gente rachava, né? Então quando você racha os seus gastos é diferente. Você não pode considerar como se você estivesse pagando tudo sozinha, porque não é verdade. Então
Se você está pensando em sair de casa e morar sozinho, pense bem se vale a pena você rachar um lugar com alguém ou se você realmente tem condições de morar sozinho. Por mais que você tenha dificuldades em morar com outras pessoas, ou você tenha medo, ou você seja insegura, você tem que pensar se vale a pena morar sozinho, se você vai ter condições. E outra coisa muito importante é morar sozinho, é morar sozinho. Não é você sair da sua casa e sua mãe continuar pagando suas contas, seus pais continuarem te dando dinheiro para você fazer suas compras do mês, pagar suas contas de luz, de água, de gás, comprar sua cama, mobiliar seu apartamento. Não. Se você está saindo para morar sozinho, você tem que ter consciência que você vai começar a pagar os seus gastos. Senão você acaba dando mais problema para os seus pais, porque eles têm 2 casas para sustentar e eu não acho que seja justo. Se você quer morar sozinho e ser o dono do seu próprio nariz, então seja o dono do seu próprio nariz em todos os sentidos. Não é só para ter uma casa legal para mostrar para os seus amigos e ficar fazendo festa às custas do salário que os seus pais trabalharam muito para conseguir, tá? Isso é muito importante. Outra coisa também é as vantagens de morar sozinho, além do óbvio, que é você poder sair, voltar a hora que você quiser, para o lugar que você quiser, sem dar satisfações, também é porque você amadurece demais, porque você começa a entender que não é só você estar num lugar e acordar e dormir ali. Você tem contas a pagar, você tem compra do mês, você tem que acertar na quantidade. No começo compra demais, depois acaba comprando de menos. E aí não sabe cozinhar tudo. Você tem que limpar a sua casa, senão ela não vai se limpar sozinha. Você tem que lavar suas roupas, você tem que guardar, passar. Você tem toda uma rotina que precisa ser mantida, fora sua rotina de trabalhar fora, de fazer seu lazer, de conhecer sua cidade, passear, conhecer seus amigos, amigos novos, é muita coisa. Mas você amadurece muito e você acaba se conhecendo de uma forma diferente. Eu, por exemplo, não imaginava que eu ia cuidar tanto do meu cantinho como eu gosto. Eu gosto de limpar, eu gosto de acordar e trocar roupa de cama, e trocar roupa de banho, e tirar pó, e ajeitar, escolher o nicho que eu comprei, a lâmpada que eu comprei, a cor dos móveis, tudo isso fui eu que escolhi, sabe? Isso é muito bom, porque você vai colocando a sua casa conforme a sua cara mesmo. Então acho que vale muito a pena se você tem esse desejo, sabe, de se conhecer sozinho mesmo, de amadurecer. Se tanto homem como mulher, é muito bom ter essa experiência, porque você vai parar um pouco de pensar só em você para pensar no conjunto, sabe? Você vai se colocar no lugar dos seus pais quando eles precisavam economizar um pouquinho, apertar ali, apertar aqui para poder comprar de repente alguma coisa bacana no fim do mês. Então você vai aprender a administrar o seu dinheiro. O pouquinho do que eu sei hoje, que eu compartilho com vocês sobre finanças, vem muito do que eu passei aqui em São Paulo. No começo meu salário não era nada bom e eu tinha que pagar o aluguel, eu tinha que pagar a minha faculdade, eu tinha que pagar o transporte, eu tinha que pagar o meu material, eu tinha que pagar minhas contas, minha comida. Era muito gasto e o dinheiro não bastava, mas em todo o tempo eu batalhava, apertava um pouco aqui, apertava um pouco ali para conseguir pagar. Nunca precisei falar, ai mãe, me manda dinheiro esse mês, me manda esse, me manda isso, tô apertada. Não, às vezes eu falava, olha, não tenho condições de ir pra ir esse mês porque esse mês tá um pouco difícil, mas outro mês eu vou aí visitar vocês. E assim ia. Então, e seus pais vão entender, porque eles sabem que não é fácil, principalmente no começo, onde você erra muito na dose, se empolga porque você tá morando sozinho, quer comprar tudo que você vê na frente, quer fazer compra no mercado de 500 mil reais, sabe, fora da realidade. Depois você vai vendo que você não precisa de tudo isso e que você não precisa de tudo isso e que você tem condições de viver com menos. Eu não vejo desvantagens em morar sozinho, porque eu acredito que até o fato de você ter que lavar sua louça, lavar sua roupa, fazer sua comida é aprendizado. Porque se você um dia pretende se casar, e eu estou falando para homens ou mulheres, tá? Você vai saber gerir, administrar uma casa, você não vai sobrecarregar o seu marido ou a sua esposa porque você vai saber fazer aquilo. Eu acho muito legal, sabe? Quando eu vejo casais que se ajudam, que tanto o homem quanto a mulher fazem as atividades de casa e você vê que os dois, por mais que um faça melhor que o outro, você vê que mesmo assim eles fazem o melhor deles e eles trabalham juntos e isso é muito legal. O mais importante quando você vai morar sozinho é não sair por raiva dos seus pais ou porque você está brigado com eles, porque você vai precisar da ajuda deles, você vai precisar de dicas deles e você
se acaba brigado com eles, não vai ter com quem falar, não vai ter com quem desabafar, e às vezes no começo você sente um pouco do aperto, então você acaba ligando mais do que o normal. E se você não tiver um bom relacionamento com eles, talvez você perca a oportunidade de aprender coisas novas e vai demorar um pouquinho mais pra aprender coisas novas e vai sofrer um pouquinho mais. Não saia por um relacionamento ruim, saia com eles de bem, saia por motivos justos, mesmo que seja assim, olha, eu não tenho nenhum problema, mas eu tô querendo sair daqui para ter uma experiência nova, mas seja bem claro com eles. Outra coisa, veja um emprego que pague um salário que você tenha condições de arcar, não queira escolher um lugar que você é legal, é bem badalado, é bonito, mas se você vai ficar no vermelho no fim do mês por causa do aluguel, não vale a pena. Fora que também o bairro que você morar vai ser o bairro onde você vai fazer suas compras, onde você vai comprar seu pão, sua vassoura, sua comida, seu gás, e tudo isso influencia. Se você morar num bairro muito caro, essas coisas também vão ser muito caras, então tenha consciência de que você tem que ter condições de bancar todos esses gastos, tá? Outra coisa, organize-se muito bem, porque você vai ver que as contas aumentam, e não só no valor das contas, mas na quantidade de contas. Antes, quando você morava com seus pais, o máximo era uma compra de loja, ou se você ajuda na sua casa com alguma conta, e era assim. Quando você mora sozinho, não, você tem que pagar todas as suas contas, então você tem que ser muito organizado. Você vai ter que ver que dia que vence o aluguel, não pode esquecer de pagar, que dia que vence sua luz, que dia que vence sua água, sua TV a cabo, sua internet, que dia que vence o seu cartão de crédito. Tudo tem que estar em perfeito acordo, então você tem que ser organizado. No começo, se você não é uma pessoa organizada, você vai sofrer um pouquinho. Mas, se você tiver determinação, você vai conseguir e você vai aprender com a vida. Isso é muito bom, gente. O aprendizado que você tem é incrível. O que eu mais tenho pra dizer pra vocês sobre morar sozinho são as coisas que eu aprendi, como eu amadureci, sabe? Hoje, como eu consigo cuidar e cada dia eu vou aprendendo coisas novas, cada dia eu vou aprendendo um produto que é mais barato, que às vezes pode me ajudar melhor, um outro produto que eu não sabia que existia e que deixa a minha casa sem pó. E coisas assim que, até coisas bobas, sabe? Um copo diferente, um detalhezinho do ralador, eu escolhi a cor do meu quarto. Você vai se apaixonando pelo que é seu, você cuida do que é seu. Então, se você está pensando em morar sozinho, eu dou todo o apoio. Eu acho que vai ser muito bom, desde que você decida isso por você mesmo, que você se banque. Eu não acho justo você sair, como eu já falei anteriormente, para acabar seus pais tendo que bancar tudo que você gasta. Você não vai aprender nada com isso, pelo contrário, você vai acabar explorando, eles vão se sentir sobrecarregados, não vai ser justo com eles, porque eles já trabalharam demais, já passaram por tantas experiências na vida deles, que agora o que eles precisam é de descanso. Então não queira sacrificá-los só para você falar para os seus amigos que você está morando sozinho em determinado lugar. Outra coisa, por mais que você queira morar sozinho, como eu também já disse, saiba se você tem condições. Às vezes dividir com alguém é mais viável. Hoje a gente tem um site chamado Easy Quartos, que você pode escolher tanto quartos como albergues, como casas, como cama, enfim, tem uma variedade de lugares que você pode escolher para conhecer, para você mudar, morar com alguém, você pode conversar com a pessoa anteriormente, você pode saber com quem você vai dividir, ou você pode morar sozinho, enfim, que também te ajuda nisso, para você conseguir um lugar bacana. Como também, se você já conhece alguém na cidade, você pode buscar contato, como eu fiz quando eu cheguei. Uma amiga minha me ajudou a achar o pensionato que eu morei em primeiro lugar aqui. E tenha muitos pés no chão, sabe? Não queira viver acima do que você pode, e isso para qualquer pessoa. Se você é pai, se você é mãe, deixe os seus filhos passarem um pouquinho de aperto, porque isso é amadurecimento. Não queira que eles voltem para sua casa na primeira coisa errada, porque eles não vão amadurecer, eles não vão aprender com a situação. Deixe que eles voem um pouquinho, deixe que eles cresçam um pouquinho. E não queira ter os seus filhos debaixo das suas asas todo o tempo, porque eles não estarão. Um dia você vai partir, um dia eles vão para outro lugar, e aí os dois acabam sofrendo, tanto os pais quanto os filhos, porque não aprenderam a soltar esse vínculo. É necessário que haja um pouquinho de espaço entre os dois, para que ambos vivam as suas experiências conforme as suas próprias idades.
Então, esse é meu toque, eu gosto muito de morar aqui, eu quero me mudar, tô pensando, não por agora, mas talvez daqui a algum tempo, me mudar para um outro lugar, para ter uma outra experiência com outra cultura, com outras pessoas, porque eu acho que isso é muito bom. Não queira viver num lugar gigante se você é sozinho, escolha um lugar pequeno, não tenha vergonha de escolher uma kitnet, de escolher um quarto, de morar numa edícula, de morar num, no fundo de alguém ou dividir com alguém. Não tenha vergonha disso, porque você só tem a crescer com isso. Seja aberto, se você vai dividir com pessoas, seja conhecidos ou não, seja aberto, seja paciente, tente novamente, só desista se realmente for algo que a pessoa não tem nada a ver com você, faz coisas com que você não concorda. E outra coisa, se não der certo, porque realmente você tentou e alguma coisa deu errado e não tem como voltar atrás, não tenha medo de voltar para casa, não tenha medo de tentar uma outra situação, outro lugar, porque não existe problemas em erros, sabe? Os erros servem pra gente aprender e a partir dali crescer e ter novas experiências. Então, essa é a minha dica para hoje. Não sei se eu respondi todas as dúvidas de quem me pediu, mas eu gosto muito de morar sozinha. Não tenho nenhum problema de relacionamento com a minha mãe, nem com as minhas irmãs. A gente se dá super bem, sempre que eu vou lá é alegria, é felicidade. Minha irmã já veio conhecer aqui o meu cantinho e fiquei super feliz. Então é bom saber que eu tenho as portas abertas caso eu precise voltar. Eu acho que é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, se você quiser que eu fale sobre o mesmo assunto, só que num outro ponto de vista, com outras questões, coloca aqui pra mim nos comentários. Se você tem um outro tema, uma outra dúvida, também coloque aqui pra mim que eu quero saber. E o que você achou da minha experiência? O que você acha de morar sozinho? Você mora sozinho? Conta aqui pra mim também. Quero saber sobre isso. Um beijão e tchau!